Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, eu não achei que esse dia chegaria no São Paulo. Muita novidade espetacular acontecendo e inacreditável que eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí e ativa as notificações para vocês não perderem nada. Pra vocês não perderem nenhum vídeo e é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like também é de graça, galera. Vão pagando like também é de graça e ajuda demais, dá mão moral aqui pro canal. Então posso contar com isso aí? Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, que é tudo de graça e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento do canal. Te digo, bora pro vídeo que tem muita coisa. Bora, gente. Mas antes, vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo, porque São Paulo vai enfrentar o Palmeiras lá na Arena Barueri. O Palmeiras só joga em sintético, né? Veio uma provável escalação aqui, o Palmeiras virou um clube de sintético. Brincadeiras à parte, mas, meu Deus, é impressionante, né? Só começaram a ver alguma coisinha depois do gramado sintético, né? E agora jogam a gente lá e o São Paulo machuca a jogadora, a probabilidade, a chance de machucar é maior, e tá numa papagaiada gigantesca, né? Mas é óbvio que eu tô falando isso aqui com clubismo, mas é sempre. E eu não sabia. Eu falei no canal 2 que o São Paulo ia jogar no Allianz, no vídeo de antes de ontem, de manhã. Pra mim, o São Paulo ia jogar no Allianz. Depois que eu vi que o jogo ia ser na Arena Barueri. Aí eu falei, São Paulo não pode levar os jogadores pra sintético e tal. Inclusive, eu já corrigi esse erro pra vocês, né? Eu falei, não pode levar. Só que eu também não sabia que tinha sido... Foi colocado também sintético na Arena Barueri. Bom, vamos falar de futebol, né? Não vamos falar de grama sintético, não. Vamos tentar falar de campo mesmo, de futebol, porque tem novidade fantástica e eu tenho uma provável que o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras aqui. Jogo que o São Paulo precisa ganhar, né, gente? Aquela questão de sempre. Agora, por mais que a gente fale, né, quando a gente chega aqui de uma forma mais tranquila, chega e fala assim, o São Paulo, certo, é dar uma poupada, poupa os jogadores principais e tal, porque a gente sabe que amanhã ou depois, mais pra frente, vai priorizar Copa do Brasil e Libertadores, a gente sabe disso, só que não adianta mais, o jogo já vai acontecer, e não tem jeito, clássico é clássico, vai jogar para ganhar e faz parte. Eu também te digo, o que você acha? Eu acho que deveria poupar e tal. Na hora do vamos ver, na hora do calor lá, que você pega o Palmeiras, o Corinthians, você quer ganhar, quer ir pra cima e quer ganhar. Então eu entendo o São Paulo em força total e não tá nem aí quem vai jogar, quem não vai, se vai poupar, se não vai. Tem que ganhar esse Palmeiras aí e nós precisamos ver um bom futebol do São Paulo. Ó, gente, provável escalação do São Paulo. É basicamente a mesma do... Quem foi? Aliança, né? Acho que foi basicamente a mesma da Aliança. Provável, gente. Rafael no gol, 3 zagueiros, né? Aparentemente 3 zagueiros. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco e o Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves ou Lucas, Cédric Soares, Ferreirinha e André Silva. Provavelmente, acho que isso aqui tá bem plausível, bem pertinente com o que o Zubeldia vem jogando. Uns 3 zagueiros e o Cédric de atacante. Só que ele faz essa tática. O que eu entendo disso aqui? Ele faz, podendo entrar o Lucas Ferreira no lugar do Matheus, o Lucas Moura no lugar do Matheus Alves, né? Tem o Lucas Ferreira também para jogar. Gente, o que eu entendo da tática que ele faz? Ele faz uma linha de 4 com 2 em vários momentos. Eu acho que ele pensa em momentos diferentes da partida. Muitas vezes, contra o Palmeiras, por exemplo, São Paulo vai realmente jogar com 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, ou Ferrarese, Juan, Alan Franco, sei lá. 3 zagueiros ali, com o Cédric e com o Enzo de ala. E são 3 zagueiros. Mas tem momentos da partida em que o Ferrarese vira lateral direito e o Cédric vira ponta direita. Aquela dobradinha. Então é assim que eu entendo essa tática do Zubeldia. E difícil falar quem que ele vai entrar, né? Eu acho que ele, né, o Matheus Alves vem jogando e vem jogando muito, mas pode ser que entre com o Lucas, tem uma série de questões. E aí a gente, só deixa eu ler de novo, rapidinho, só pra... Provável, gente. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias.
Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, ou o Lucas, Cédric Soares, Ferreirinha e André Silva é mais ou menos do que nós estamos vendo. E aí tem a questão do Oscar. O Oscar não dá para saber ainda, pode ser que ele, no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, já pode ter sido definido isso, por enquanto ainda não foi definido, se o Oscar irá jogar ou não. Muito provavelmente ele será relacionado, se ele for relacionado, aí eu acho que ele joga, né? Se ele chegar aí pro jogo, não levaria o Oscar para não jogar. E eu acho necessário, né? Não vai ter como... Em Palmeiras, não vai ter como fugir de gramado sintético contra vocês, né? Então já coloca o Oscar, né? Coloca em um determinado momento do jogo, porque o Oscar não vai começar. Se for pro jogo, se for entrar, se for jogar um pouquinho, com certeza não vai começar. Mas se for levar mesmo, aí já coloca o Oscar, o Lucas, depois de um determinado momento, aí tenta ganhar, né? Já que os caras estão lá e não vai poupar. Porque assim, se fosse com o time reserva o tempo inteiro, beleza, eu até entenderia. Mas se vai colocar em algum momento, então vai pra ganhar. Então vai pra ganhar do Palmeiras, porque virou clássico, virou uma loucura. E o Belmonte falou em relação ao Lucas, né? O Belmonte falou, eu pouparia o Lucas pra esse jogo. Precisamos saber o que tá acontecendo. O Lucas contra o Alianza Lima, ele teve um momento que ele fez uma cara de dor que deixou a gente muito preocupado. Então, o Zubeldia precisa administrar tudo isso aí. Se é necessário pôr o Oscar agora ou não, se vai ser importante esse ritmo de jogo do Oscar ou não, é um clássico contra o Palmeiras. O Lucas está 100%, pode arriscar o Lucas sim ou não. Então é tudo isso que o Zubeldia vai ter que administrar e vai ter que administrar de forma muito competente, porque nós precisamos, além de tudo, ganhar esse jogo contra o Palmeiras de todo jeito. De todo jeito. Virou um clássico e agora é aquilo que eu falei. Eu acho que o bom senso, mas é interessante poupar e tal, isso aí vai perdendo por conta do nervosismo, do calor, da rivalidade e por ser um clássico. Não adianta chorar. Só que é futebol, galera. As coisas funcionam assim. Vou tomar uma água aqui. Inclusive, vocês vão acompanhar toda a transmissão comigo aqui no meu canal. Então se inscrevam e não se esqueçam, a transmissão começa a partir das 4h30, né? E aí vocês vão poder acompanhar comigo aqui em live o jogo inteiro, as reações, tudo. E vão deixando o palpite de vocês, né? Quem quiser deixar aí nos comentários o placar, o palpite de vocês, usem aí o campo de comentários. Galera, Matheus Alves, nosso monstro da base, está jogando uma barbaridade. Até um jogo que a gente não aponta tanto destaque do Matheus Alves contra o Alianza Lima, por exemplo, que ele poderia ter feito um gol, faltou ali malícia, né? A gente sabe que ele é muito bom tecnicamente, mas faltou malícia pro Matheus Alves ali. Ele foi de peito, era só dar uma cabeçadinha que ele faria contra o Alianza Lima. Mesmo um jogo em que a gente não... O Matheus Alves, ele é tão brilhante, né? Ele é tão bom jogador, que mesmo um jogo que a gente não consegue dar destaque, ele deu uma assistência pro André Silva. Então o garoto, ele tem tudo pra daqui, sei lá, 1 ano e meio, 2. Imagine o Matheus Alves continuar nesse ritmo de jogo aqui no São Paulo ou em outro clube, daqui 1 ano e meio, 2, que ele estiver mais preparado fisicamente, psicologicamente e com mais experiência. Imagine um jogador que vai ser o Matheus Alves. Espetacular, né? E aí o Matheus Alves muito provavelmente vai jogar contra o Palmeiras. Só que o Matheus Alves, galera, muito provavelmente também saia do São Paulo. O que você acha? Que história é essa? Gente, eu trouxe pra vocês estão acompanhando, né? Agora o time aí é o CSKA, que vai fazer uma proposta oficial pelo Matheus Alves, que dá mais ou menos 100 milhões de reais, né? Parece que é um valor abaixo inicialmente, depois com metas, tudo ali, daria aproximadamente 100 milhões de reais pro São Paulo em relação ao Matheus Alves. E falam que o São Paulo não tem 100% do Matheus Alves. E aí eu considero valores abaixo, mas pelo que eu conheço dessa gestão, dessa diretoria, muito provavelmente o Matheus Alves será vendido por esses valores. Eles não esperam, né? Era hora do São Paulo se valorizar os jogadores da base, como a gente vê muitos outros clubes do futebol brasileiro fazendo. São Paulo sempre teve os melhores jogadores. Não vou nem entrar nesse mérito, mas o São Paulo sempre fez negócios espetaculares, sempre teve uma gestão de base e venda, exemplo, modelo, né? Padronizando de forma espetacular, valorizando seus jogadores. Hoje, nós não temos mais tudo isso, né? Então o São Paulo precisa mudar essa questão e valorizar. Os times, os clubes, quando chegarem aqui, tem que saber que precisam pagar valores grandes para tirar jogadores promissores, como é o caso do Matheus Alves. Então isso não pode, né? Tem que valorizar o Matheus Alves. Mas, o que você acha? Se vocês perguntarem para mim o que eu acho que o Matheus Alves vai ser vendido agora.
Falam que se ele for vendido, ele não vai sair agora, né? Vão tentar esticar aí o prazo dele para ficar, para ser vendido, para ir embora do time mais para frente. Mas pelo que eu conheço dessa gestão, se pingar 100 milhões de reais, por mais que eu ache pouco pelo Matheus Alves, eu acho que vende. Mas o que vocês acham? Vocês acham um bom valor? Pouco? Eu já até imagino a resposta para vocês, mas vai deixando nos comentários aí. Vão deixando nos comentários quem quiser opinar. Gente, Lucas Ferreira tem otimismo. Eu estou trazendo para vocês todos os dias. Neste momento não tem ainda, já tem a proposta do São Paulo. O São Paulo espera, né, está conversando com o Lucas Ferreira e o staff do atleta, né, para fazer a renovação, a extensão de vínculo. Neste momento, eu tô apurando e trazendo para vocês todos os dias a renovação do Lucas Ferreira, que precisa acontecer. Só que, prestem bem atenção, estão prestando atenção? Tem grande otimismo da diretoria do São Paulo, de todos os envolvidos, por o Lucas Ferreira continuar no São Paulo. Nós sabemos que é muito difícil o Lucas Ferreira, com a bola que vem jogando também, com a evolução que vem tendo, com o jogador que tem se mostrado, a gente sabe que é difícil o Lucas Ferreira ficar até 2027, 2028, por exemplo, no São Paulo. Nós estamos esperando a renovação por uma questão de segurança e fazer um bom negócio daqui a pouco com o Lucas Ferreira, em um cenário muito provável, vai acontecer a venda do Lucas Ferreira, né? Lucas Ferreira, que para mim é aquilo que eu falo pra vocês. Matheus Alves está detonando, tá deixando a gente orgulhoso, tá muito bacana o que o Matheus Alves está fazendo. Mas pra mim, por mais que seja difícil comparar, porque eles são em posições diferentes, mas se for olhar em carreira, em explosão, pra mim o Lucas Ferreira tem mais potencial que o Matheus Alves. É meio até injusto falar isso, né? Mas é uma questão de opinião e percepção. O Lucas Ferreira, para mim, ele tem tudo para ser um grande craque da Europa daqui, no máximo, um ano e meio. Com a evolução, com o futebol que ele vem jogando. Ele entrou, assim como o Matheus Alves também, eles entram preparados, eles não parecem jogadores da base. É muito favorável, porque eles não se intimidam, parece que eles já são jogadores experientes. A gente sabe que falta experiência de campo, mas em questão de intimidação, nervosismo, medo de jogar, esses dois garotos não têm, e o Rian Francisco também não tem. Caminha para isso também. Então, estamos esperando a renovação acontecer por uma questão muito mais confortável de todo esse cenário que nós estamos esperando do São Paulo Futebol Clube e do Lucas Ferreira. Mas tratam com muito otimismo, eu diria que aí, para mim, vai sair a renovação do São Paulo com o Lucas Ferreira, e o São Paulo não pode vender o Lucas Ferreira por algo aí, por uma proposta parecida que tá chegando pelo Matheus Alves. Tem que jogar o preço desses moleques lá em cima. Tipo assim, quer, não quer. Porque a gente sabe que esses clubes da Europa, quando chegam para comprar. Então tem que jogar lá em cima mesmo. Peraí, gente. Galera, Roberto Firmino, que história é essa, né? Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, já se pronunciou e de novo ele crava. Ele fala, São Paulo, os scouts já estão olhando. Os scouts já estão olhando, São Paulo vai sim contratar centroavante. Por mais que nós imaginamos, e o Belmonte falou disso também, que o André Silva tá dando conta do recado e o Rian Francisco pede passagem, nós queremos ver muito mais dos dois, até mesmo do... A gente quer ver mais o Rian, mas o André Silva não tem como. O André Silva tá fazendo gol, tá jogando uma barbaridade. Por mais que a gente esteja relativamente satisfeito, a diretoria não está, e a diretoria vai atrás de centroavante. E aí, o São Paulo não tá brincadeira. São Paulo só contrata agora, só compra cara de Europa. Muito difícil o São Paulo se manifestar por jogador do futebol brasileiro. Só se a oferta for muito boa. São Paulo não está, pode pegar aí. São Paulo dificilmente contrata jogador do futebol brasileiro. E aí, estão acontecendo grandes compras, né, grandes chegadas no São Paulo todo ano. E o Roberto Firmino pode ser o dessa vez. Claro que não é nada fácil, mas pode sim acontecer, uma vez que São Paulo só contrata cara de Europa. Começou um pouquinho disso, essa mudança com o Rames Rodrigues e o Lucas Moura. Aí agora veio o Oscar. Tô falando de cara nível mundial, nível de fama, de futebol, de carreira mundial. E o Firmino é nessa pegada, na pegada do Oscar, do Lucas, do Rames. E aí, por que em termos de carreira, em termos de grandeza, em termos de título, né, do jogador. E aí, por que a gente fala isso? Aí te digo, mas e aí? Muito caro, tem contrato ainda e tal. Que história é essa? É porque o CEO da Superbet falou que vai ter
ter mais uma contratação do nível do Oscar. E o São Paulo falou, vai vir um cara do nível, mais um do nível do Oscar agora. E o São Paulo já se pronunciou. Quem que vai vir? É zagueiro do nível do Oscar? É lateral? É ataque? É meio-campista? Não. Por quê? Porque não assim, né? A gente entende que não. Porque já contrataram os laterais, o Wendel Enzo Dias e o Cédric Soares acabou de comprar o Marcos Antônio. Gente, o Marcos Antônio tá comprado, tá? O Marcos Antônio esticou o vínculo de empréstimo e já tem a obrigação de compra pro ano que vem. Então o São Paulo irá comprar o Marcos Antônio. Meio-campista. O Oscar chegou como meio atacante. Tem o Matheus Alves. Então, que é esse reforço de Europa do nível do Oscar? Zagueiro tem um monte. Os laterais acabou de contratar. Então, é muito provavelmente o atacante. Então, se é nível do Oscar, não dá para não olhar para o Roberto Firmino. Não dá para a gente não olhar para uma questão muito provável do Roberto Firmino, por mais difícil ou caro que seja, porque nós temos o aporte da Superbet falando, nós vamos ajudar, é meio que só o São Paulo apontar, nós vamos trazer mais um jogador do nível do Oscar agora nessa jornada de transferência. E como o São Paulo falou publicamente, já assumiu que vai trazer centroavante, para mim, um dos grandes nomes aí é o Roberto Firmino. Para mim, seria um nome interessantíssimo, por mais difícil que seja. Gente, eu vou apurando, tá dizendo, não é simples, mas a gente vê interesse do Roberto Firmino voltar para o futebol brasileiro e não é de agora que o São Paulo já tem interesse no Roberto Firmino. E aí, gente, o Marcos Antônio, acabei falando, eu ia falar agora do Marcos Antônio, mas já falei, Marcos Antônio é nosso. Comentem aí, e o Juan Tressoldi indo pro mesmo caminho. São Paulo muito provavelmente irá comprar o Juan Tressoldi também. O Marcos Antônio São Paulo efetivamente não comprou, mas comprou já. Te digo como assim? Empréstimo com obrigação de compra. Então o São Paulo só estendeu o empréstimo para barrigar, para empurrar com a barriga a questão do pagamento. Mas o Marcos Antônio já será nosso, é jogador nosso, e o Contresoldi muito provavelmente também. Mas eu vou informar para vocês aqui, assim que acontecer todas as movimentações. Mas o Marcos Antônio já é nosso. E galera, sonho realizado da torcida. São Paulo tá estranho, né? Nesse momento, um estranho bom. Nunca imaginei que isso iria acontecer, a reforma do Morumbi. Peço licença aqui agora para Mondelez, para a mudança de naming rights do Morumbis. Eu sou de uma época em que eu tenho que tratar a casa sacrossanta, o nosso santuário, nosso lugar maravilhoso como Morumbi. Então é uma coisa histórica, um feito histórico que eu jamais imaginei que aconteceria. Prestem bem atenção nisso. Eu peguei esse post aqui na página do Gabriel Sá. Olha o que ele fala aqui, dando os créditos, né? O post é do Gabriel Sá. É uma fala do Marco Siqueira, CEO da W Torre, ao Estadão. Aí ele abre aspas. Outro negócio de peso da W Torre é com o São Paulo. O projeto de reforma do Morumbi foi entregue à diretoria do clube e está sujeita a deliberações internas. O acordo com o São Paulo está... Gente, presta atenção aqui rapidinho. O acordo com o São Paulo está numa fase anterior ao do Santos. Nós ainda vislumbramos mais um período de negociação sobre o modelo de negócio e a estrutura física. O São Paulo tem um estádio grande com muito potencial para receber eventos, mas precisamos estruturar uma equação correta. A modernização do Morumbi tem custo estimado na faixa de 1 bilhão, 1,5 bilhão, e deve seguir o mesmo modelo de joint venture. O projeto inclui cobertura, 85 mil lugares, hoje nós temos 60 mil, o projeto inclui a cobertura de 85 mil, mas são 25 mil lugares a mais, demolição do anel inferior, aquilo que a gente briga, né, porque para que serve, né, e extensão das cadeiras até a beira do campo. Uma ou duas fileiras de camarotes, mais bares e restaurantes, mas é também o principal item de custo. Então, estamos analisando se é mandatário ou não. Dá tempo. Fazer até... peraí. Fileiras e com mais bares e restaurantes, além de quartos de hotel. A cobertura é uma vontade nossa e do clube, mas é também um principal item de custo. Então, estamos analisando se é mandatória ou não. Dá tempo de fazer até 2030. E é estratégico, porque se o clube não fizer nada diferente, não tem como entrar em outro patamar de receitas. Com certeza o estádio pode agregar. Então é oficial. São Paulo tem o projeto já rolando de forma oficial com a W Torre. Aí acho que seria uma coisa, né,
São Paulo não arcaria tanto, né? Gente, o que eu entendo a grosso modo, tá? São Paulo não arcaria tanto com a, com toda essa, com esse custo absurdo, mas aí o Faria, né? A W Torre teria receita total, né? Teria participação na receita total por um período. Aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, provavelmente feito com o Palmeiras. Eu acho maravilhoso. Vamos ver se acontece. Eu venho de um tempo em que o São Paulo ganhava títulos, o Morumbi ficava meio que arcaico lá, meio que antiquado, digamos assim. Eu sempre amei, né? Sempre achei maravilhoso, mesmo ele mais antigão, não seguindo os moldes e padrões atuais, eu sempre amei o Morumbi. Então, é assim, eu venho de um tempo que o São Paulo ganhava título, era bola, era futebol, era rico e não tinha reforma. Agora o São Paulo, né, uma escassez de título, tudo bem que teve a Copa do Brasil com o Dorival, mas agora uma escassez de título e indo para uma reforma. Mas eu acho bom, eu acho bacana. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham necessário? Eu acho, não acha que vai sair e tal, porque falam em até 2030, então a reforma já tinha que começar. Já tem o projeto e tal. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo para vocês em tempo real todos os dias. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixar o like. Obrigado e até a próxima.